Play nice. Muita gente passa horas estudando inglês, como gramática, decorando frases, traduzindo palavra por palavra e raramente consegue falar de verdade. A verdade é simples, você só fica fluente quando começa a adquirir o idioma, não só a estudá-lo. Por exemplo, adquirir o idioma vem pela imersão, assistir a um filme e participar mentalmente da conversa dos nativos, tentando entender sem ficar preso às regrinhas. A gramática tem o seu papel, mas é um complemento. A fluência vem do uso real. Então, vamos direto ao que interessa. Vou analisar alguns trechos do filme e mostrar como você pode melhorar o listening, compreensão, vocabulário e até pronúncia. Se praticar, é claro, sem enrolação. Começando então pelo primeiro trecho. Oh no, I can't bear to watch one of these again. Oh no, it's a combat Carl. Certo, então, como é de costume, eu vou traduzir as falas e logo em seguida a gente parte para as observações, para análise de alguns pontos específicos aqui. Então, o que o dinossauro, nossa, quase ia falar jacaré, mas o que o dinossauro, ele diz aqui, o brinquedo. Ele falou: ah, não, eu não aguento ver isso de novo. Aí depois o Woody, ele disse, o xerife aqui, o cowboy: ah, não, é o combate Carl, né? Ou Carl de combate, mas aqui vou manter o nome original, assim, do brinquedo, que é Combat Carl, certo? Então, partindo para as observações, aqui o can't, que tá em vermelho, é uma contração do cannot. Agora, uma observação do bear to watch. Eu até destaquei, deixei em amarelo, o bear, para você perceber. Isso aqui significa suportar, aguentar, tolerar. E não é para você confundir watch quer dizer assistir, watch com what. What é o quê? Já já eu vou te mostrar as pronúncias para você ver a diferença entre o watch e o what, certo? E a gente pode acabar confundindo as palavras e acabar falando de forma errada aí, quando você for conversar em inglês, tudo mais, quando você for viajar, enfim. Mas não é para se confundir watch com what. These, que tá em amarelo, quer dizer estes. Então está se referindo a certas coisas próximo ao falante, que estão próximas ao falante. E é diferente de those. Those quer dizer aqueles ou aquelas, enfim. Mas o those já tá falando de coisas que estão distantes do falante. Tá falando do plural também. Então, these e o those, eles se referem ao plural, ok? Mas a diferença é a distância. These é para coisas mais próximas e o those para coisas mais distantes do falante. It's, que tá em amarelo, é uma contração do it is. Então, você pode estar falando assim: it is a combat Carl. Ou, para deixar mais eficiente, mais fluida a sua fala, então fica it's a combat Carl. Agora, as pronúncias, olha só que interessante. Watch e, de novo, como eu já falei em outros vídeos, eu reitero assim porque tem certas pessoas que, pode ser que acabaram não vendo as partes das pronúncias em certos vídeos, das análises que eu vou fazendo, e aí pode ser que não acabou vendo essa transcrição fonética que tá aqui do lado da palavra. Não é para você se pegar a transcrição fonética ou transcrições fonéticas de palavras que eu for mostrando aqui, como essa aqui do watch, do what. Não é para se apegar. O importante é você ouvir o som e depois entender como se pronuncia. Aí depois que você entender, você pratica a pronúncia e aí você, com a prática, leva à perfeição. E eu não acredito que todo mundo é perfeito na língua, nem eu mesmo, nenhum professor acaba sendo perfeito em falar uma língua e entender uma língua. Mas, querendo ou não, quanto mais você pratica, melhor você fica. Então, aqui, tenta praticar. Watch. E eu deixei a transcrição fonética só para ter uma referência, só para você ter um norte na sua fala, para você ver a diferença. Então, veja só. Watch. Então, termina com som de t, certo? Agora, o what, ele já termina com som de t. Então, watch termina com som de t. E aqui o what termina com som de t. Próximo. What's going on? Nothing that concerns you spacemen. Just us toys. I'd better take a look anyway. Veja só a tradução aqui. O que está vendo? O que você está vendo, né? O Buzz, ele perguntou lá pro Woody: ah, o que você está vendo? Mas aqui também pode ser o que está acontecendo. Mas como ele está vendo o binóculo, eu também traduzi. O que está vendo aí? É isso. What's going on? Aí o Woody respondeu: nada que interessa a vocês, homens do espaço. Só a nós, brinquedos. Depois, é melhor eu dar uma olhada assim mesmo. Então, olha só o que eu deixei em amarelo. What? Esse daqui é uma contração do what is, e tem aqui o going on, que tá em sublinhado, que quer dizer acontecendo, rolando, se passando, esse sentido do going on.
Aí, se for fazer uma tradução geral, como eu já falei anteriormente, o que está acontecendo, o que está vendo, tá? Esse é o sentido. E lembrando que eu acredito que todo vídeo eu já reforço isso para as pessoas já gravar bem. Não é para fazer aquela tradução literal. Claro, tem traduções literais que faz sentido em certos contextos, mas só que em nem todo contexto cabe uma tradução literal. Tem certos contextos que cabe melhor uma tradução natural, ou seja, que faz sentido pro português, ok? Então tome cuidado com traduções literais. Busque sempre as traduções naturais que façam sentido pro português, ok? Aí olha só, Spaceman, que tá em amarelo. Isso daqui é diferente de Spaceman, só que aqui o man, ele tem a letra A de amor. É uma diferença. Pode ser que você esteja falando aí, ah, mas o Mestre Zen, ele tá zoando. O Mestre Zen, ele só tá enrolando na explicação e tal. Mas não, isso daqui tem importância. Isso daqui tem uma diferença. E tem gente que mesmo que tá avançada, pode ser que não nota isso daqui. Mas Spaceman, com E de elefante, isso daqui se refere a homens. Homens do espaço. Tá no plural, tá falando de homens do espaço. Agora não tá falando homem do espaço. Se fosse homem do espaço, aí teria o A de amor. Então ficaria spaceman. Por mais que a pronúncia é praticamente a mesma coisa. Mas só que aqui a diferença na escrita é outra. Então, se for de elefante, está se falando homens do espaço, no plural. Agora, se fosse o A de amor, aqui no man, aí ficaria homem do espaço. Então, tá falando do singular, ok? Depois, just us. Isso daqui tem um connected speech, o que está sublinhado aqui, just us. E como o inscrito já lembrou uma vez, e isso daí é uma observação muito boa, até porque é igual eu falo, até com os inscritos eu acabo aprendendo também, todo mundo aprende um com o outro, com os relatos de um do outro, isso daí é muito bom. E eu vejo que no meu canal tá tendo muito isso daí é legal, isso daí é bacana, não. E claro, não que eu sou o único canal, mas só que, pelo menos aqui no canal, eu tô vendo que tá tendo, cada um aprende com o outro e tudo mais. E eu aprendo com vocês também. Por isso que eu gosto quando vocês dão feedback, comentário, eu também acabo aprendendo. Além de vocês aprender com um pouco que eu sei, né, do inglês. Então, o Just Us, aqui o Connected Speech, veja, você pode falar individualmente as palavras, não tem problema. Você pode falar Just Us, perfeito. Você pode falar assim. Mas, se você quiser, o nativo faz isso bastante. O nativo faz isso diariamente, que é como se fosse uma junção de palavras. Uma junção de palavras que dá uma junção de pronúncias. Então dá uma mistura. É o connected speech, é o discurso conectado. Então fica just us, just us. É como se você juntasse e fizesse justos, né? Unisse essas palavras. Então fica just us, certo? Mas aqui, claro que não muda o sentido, só muda a forma de como você pronuncia. Se usar o connected speech, você estaria falando igual o nativo, porque o nativo ele faz isso diretamente. Geralmente o nativo não vai falar devagar assim, claro, depende do contexto. Mas normalmente você vai ouvir o americano, no caso, ele vai fazer muito desse connected speech, just us, ao invés de just us, perfeito? E olha só o que tá em sublinhado, I'd better. Isso daqui é uma contração de I had. Isso daqui, ó, o I had better. É uma estrutura fixa que significa é melhor eu, é melhor que eu. E é seguida por verbo no infinitivo sem o to. Então, no caso aqui tem o take. Então, aqui não tem I'd better to take. Não, aqui já é direto. I'd better take. Pronto, é isso. Não tem o to aqui depois do better. Perfeito? Ou você pode falar I had better take a look anyway. Então, vamos dar um outro exemplo para ficar claro aí. It's raining. I'd better take an umbrella. Qual a tradução? Está chovendo, é melhor eu pegar um guarda-chuva. I'd better. Então, quer dizer, é melhor que eu, tá? É que no caso, o Buzz, ele falou, é melhor eu dar uma olhada mesmo assim. É melhor eu dar uma olhada assim mesmo. Próximo. Why is that soldier strapped to an explosive device? That's why. Sid. Sure is a hairy fella. No, that's Scud, you idiot. Traduzindo, então, por que aquele soldado está amarrado em um dispositivo explosivo? Por causa dele, do Sid. Ah, é um rapaz bem cabeludo, o Buzz falou. Aí o Woody respondeu, não, aquele é o Brutus, seu idiota. Então vamos lá, aqui a palavra that, que tá em amarelo, quer dizer distante. Então perceba que ele não usou o this. Why is this soldier? Se ele usasse o this, aí em relação à distância estaria falando a algo mais próximo do falante, no caso do Buzz Lightyear. Ele estaria perguntando this soldier, quer dizer este soldado, o soldado mais próximo dele, certo? Mas aqui ele falou that. That quer dizer aquele soldado. Por que aquele soldado está amarrado em um dispositivo explosivo? Quer dizer, um soldado, né? O brinquedo lá, soldado, que está distante do Buzz, certo? That soldier. E aqui, strapped, que tá em azul, que quer dizer, depois a gente vai ver a pronúncia do strapped, só pra você ter uma ideia melhor de como a gente pronuncia. Mas aqui, o strapped,
aqui é o particípio passado de strap, que aí quer dizer amarrado, preso. Então, quando a gente tá falando strapped to, quer dizer amarrado a, amarrado ou prendido a. E aqui, an explosive device, veja só a pronúncia, explosive, explosive, explosive ou explosive, perfeito? Não tem quase tanta diferença, mas é importante você entender que tem explosive. Então, an explosive device, um dispositivo explosivo, um aparelho explosivo, uma bomba, perfeito? E olha só, esse an que eu deixei em amarelo, eu destaquei justamente para você perceber. Aqui ele não deixou só o a, mas sem o n. Não, aqui ele colocou an explosive. Por que tem isso? Isso daí eu já respondi em outro vídeo. Quem já acompanha as análises já sabe disso daqui. Mas mesmo assim, serve de reforço para quem já viu e serve como uma observação importante para quem tá vendo agora. Mas explosive, olha só. Explosive começa com som de vogal. Então, logo, se for falar um dispositivo explosivo em inglês, você vai ter que usar o an. And antes dessa palavra que começa com som de vogal. Agora, se começar com som de consoante, você usa e sem o n, tá certo? Então você tira o n, aí você pode usar a palavra logo em seguida, se ela começar com som de consoante. Agora, se começa com som de vogal, anteriormente você vai ter que usar o n, perfeito? Aqui o that é uma contração do that is, então fica that is why, said. Aqui o sure. Veja só a pronúncia do sure, sure. Então você vai falar sure. Aí depois eu vou te mostrar aqui nessa parte da esquerda. O Harry não é o Harry do Harry Potter ou o Harry do Spider-Man, do Homem-Aranha, não. Aqui é Harry. Aqui tá falando, é um adjetivo, quer dizer cabeludo, peludo. E o fella, que tá em amarelo, isso daqui é uma grafia fonética coloquial de fellow, né? Fella. Um sujeito, o cara. Então tá falando, que cara peludo, olha só que cara peludo. E aqui o that se repete novamente. Então, that is, perfeito? Agora partindo aqui para a esquerda, observe as pronúncias. Então, strapped. Veja que termina com som de T, por mais que a palavra ela é escrita e termina com som de D. Então fica strapped. Depois essa palavra, sure, você vai falar sure, termina com som de R. E não é sure, não. A pronúncia é sure. Eu vou até repetir esse trecho só para fixar bem como é que fica a pronúncia. Vamos repetir aqui só para reforçar. Isso daqui é bom a gente ver novamente para realmente captar o som. E como eu já falei em outro vídeo, parece que quando você assiste de novo esses trechos aqui que eu já analisei, parece que fica até mais fácil, né? Se você prestou atenção e tudo mais, a gente vai dar um reforço. Olha só. Why is that soldier strapped to an explosive device? That's why. Sid. Sure is a hairy fella. No, that's Scud, you idiot. Certo? Vamos para a próxima parte, então. That is Sid. Claw is our master. Claw chooses who will go and who will stay. Traduzindo, então, aquele é o Sid Phillips. Logo em seguida, o Garra é o nosso mestre. O Garra é nosso mestre. O Garra escolhe quem vai e quem fica. Então, olha só aqui para a primeira fala, que o Woody estava falando, that is Sid. Aqui que eu deixei sublinhado, veja só, essa parte que eu deixei sublinhado. Poderia ter uma contração, e essa contração seria that Sid. Então, você cortaria o i e juntaria com essa palavra that. Então, fica that Sid. Já dá uma contração e torna mais eficiente a fala, mas só que perceba que o nativo, normalmente ele pode também falar that is, e tá tudo bem. Mas eu só tô fazendo essa observação para conhecimento, that Sid. E agora eu faço uma pergunta. E se fosse no plural, vários seeds? Se não tivesse somente esse seed aqui, ó. Se não fosse só esse seed, mas tivessem vários seeds, como é que ficaria isso daqui, essa estrutura da fala? Então ficaria those are seed. A fala ficaria those are seed, perfeito? E não tem como contrair o those are. Aqui já no that is, já teria como. Então fica that seed. Mas se fosse plural, ficaria those are seed, perfeito? Olha só essa palavra our, isso daqui, tradução é nosso, é um determinador possessivo. Então, aqui tá falando, the claw is our master. O Garra é nosso mestre, our master. Então tá falando de pessoas no plural, nós. Mas aqui é nosso mestre, determinador possessivo. O who, que aparece duas vezes aqui, who, tá em amarelo, ele atua como sujeito dentro de cada cláusula. Quem irá embora e quem irá ficar. E só uma observação dessa palavra claw, que tá em azul e aparece de novo aqui, claw, garra, isso daqui a tradução é garra. Veja que é substantivo feminino no português. O certo é falar a garra, ok? Mas aqui, os ETs de pelúcia lá, da máquina, eles falam de forma informal. Então fica o Garra é o mestre. O Garra, não é a garra.
Então perceba que no inglês, the claw, aqui ó, the claw, pode ter tanto sentido masculino quanto feminino. Então não tem o claw, aqui termina com o, ou clawa, que aí indica ser garra feminina, sabe? Não tem isso. E o the aqui, ele já não tem, ele pode ser tanto um A quanto um O. Então veja que no inglês, nem sempre dá pra realmente saber se é algo feminino ou é algo mais masculino, ok? Que se refere ao substantivo. Ou também ao sujeito, mas só que, veja, como eles estão falando de forma formal, the claw, fica o garra. Mas tá certo, a gente sabe que o correto mesmo, sentido formal, seria a garra, ok? Mas veja também no filme, que tá dublado tudo, você pode ver que eles falam o garra. Então veja que só tem essa observação e eu acho que tem cabimento. Olha só aqui, claw. Essa palavra claw, como é que pronuncia? Tentei repetir em casa, claw. Próximo. This is ludicrous. Hey, Bozo, you got a brain in there? Take that! Oh no! Sid! Traduzindo, o Woody fala, isso é ridículo. Aí depois o Sid fala, ô palhaço, você tem cérebro? Toma isso. Aí o Woody falou, ah não, o Sid. Aqui, agora esse daqui é uma outra observação interessante. Não tem como fazer uma contração dessa parte que tá sublinhada, ó. This is, não tem como. Você unir isso daqui. This ludicrous. Não, aqui tem que ser this is ludicrous, ok? Lembra lá do that. Tem como contrair. That is. Então fica that. Agora aqui, this is, não tem como fazer uma contração. O those are, que eu tinha mostrado pra você, não tem como fazer isso daí. Não tem como você contrair o those are, como eu já falei anteriormente. E aqui é a mesma coisa. Aqui não tem como fazer a contração. Ludicrous, que tá em amarelo, a tradução é ridículo, absurdo, grotesco. Aí depois, you got a brain in there. Faltou o have no começo da pergunta. Então, aqui ele poderia falar de forma formal. Olha só. Have you got a brain in there? Ficaria mais certinho, mas tem certas perguntas informais bem usadas no inglês. Isso daí é bem comum. Então, faltou o have, ou poderia ser do you have a brain in there? E o in there, que eu deixei em sublinhado, quer dizer aí dentro. In there, aí dentro. Então não é pra você confundir com here, que é aqui. Não, aqui o in there quer dizer aí. Você tem um cérebro aí dentro. Então não é in here, quer dizer aqui dentro. Ele tá falando aí dentro. Você tem um cérebro aí dentro, in there. Cuidado, só lembrando, não confunda o there com o here. Próximo. Get down! What's gotten into you, Sheriff? I was... You are the one that decided to climb into this. The claw. It moves. Traduzindo, abaixa. Aí depois o Buzz falou pro Woody, o que deu em você, xerife? Eu estava tal. Aí o Woody interrompeu. Foi você quem decidiu subir nessa coisa. Aí o ETzinho respondeu lá, o Garra está se mexendo. Mas antes ele falou, shh. Então perceba aqui no começo, o get down, isso daqui é um phrasal verb do verbo get. Tem vários sentidos em vários contextos, mas nesse contexto é se abaixar, agachar. Então, porque senão o Buzz ia ser pego pelo Sid, provavelmente. E obviamente, né? Se ele ficasse lá dando bobeira, o Sid ia ver, ia perceber e depois ia encher o saco. Então o Woody ele falou, get down quer dizer se abaixa, abaixa aí. E o what's gotten, isso daqui tá no past participle, participo passado. Perceba que tem uma contração também. What has, então não é what is, aqui é what has gotten into you. Aqui tem um has na contração do what. Fica what has gotten. E aí eu até destaquei essa palavra into, que tá em azul. Into, aparece depois, aparece duas vezes aqui. O into, só para você entender, ele indica o movimento, direção de fora para dentro. Into. Já o in, se você tirar o TO, você cortar o TO e ficar só in, ele indica uma posição estática. É uma posição estática, in. Essa é a diferença do in e into. E o present perfect é usado quando uma ação ou estado do passado tem efeito ou relevância no presente. A gente pode acabar confundindo muito esse present perfect, mas só que é bem mais simples do que parece. E isso eu falo de verdade mesmo, porque eu já tinha muita dificuldade de entender o present perfect. O I was, veja que tem I was. O Buzz estava tentando falar aí pro Woody. I was something, mas aí o Woody interrompeu o Buzz. Perceba que pro sujeito I, quando tá falando eu, você não vai usar o were, você usa o was. Você usaria o were se fosse, sei lá, we, se fosse you ou they. Mas aqui nesse caso, I, você vai usar o was, se fosse referir a algo no passado. Eu estava, I was. E o was, ele tem a pronúncia do Z, né? Então fica was, não fica was. Fica was. E a outra observação é quanto à pronúncia. Então, olha só, essa palavra não é climb ou climb, é climb. Termina com som de M no final.
Fica climb. Próximo. I have been chosen. Farewell, my friends. I go on to a better place. Gotcha. Traduzindo, eu fui escolhido. Adeus, meus amigos, eu vou pra um lugar melhor, o ETzinho falou. Aí o Cid disse, te peguei, gotcha. Aqui em cima nessa fala, pode ser I've been. Ao invés de I have been, pode ser I've been, uma contração. I've been chosen. E chosen, aqui tá em sublinhado, é particípio passado. É o past participle, ok? I have been chosen. Eu fui escolhido. Depois, farewell, que tá em azul, depois a gente vai ver a contração dele também, só pra ser mais específico na transcrição fonética. Aqui quer dizer adeus, até logo. E o better, que tá em amarelo, quer dizer melhor. E olha só, uma dica de gramática portuguesa também. Quando você fala melhor, você não fala mais melhor. Ok? Isso daí eu lembro que eu aprendi lá na escolinha, eu acho que foi no 3º ano do fundamental. Lá na escolinha, quando eu tava estudando, tudo. Aí eu lembro que a tia falou, não é mais melhor, é melhor que você fala. E aí eu falava muito de mais melhor. Mas, então, aqui, a gente pode até acabar pensando isso daí em inglês, mas tá totalmente errado. Principalmente na gramática portuguesa, então. Na gramática portuguesa também. Então, better não quer dizer mais melhor. Aqui quer dizer melhor. Então, to a better place, um lugar melhor. Gotcha aqui. Lembre do... Se você quer memorizar o significado dessa palavra, quer dizer, te peguei, lembre lá do Pokémon GO. Você lembra lá que deu uma febre lá do Pokémon GO? Hoje eu não uso, nem brinco mais com isso assim, nem jogo mais isso, mas só que eu lembro que deu uma febre lá do Pokémon GO, de instalar o aplicativo, todo mundo brincando com o Pokémon GO, e aí tem esse negócio do gotcha. Então, quando você pega um Pokémon, você fala gotcha. Então, lembra... E agora você nunca mais vai esquecer desse sentido, gotcha. Lembra lá do Pokémon GO. Isso daí pode te ajudar a lembrar. Mas... E também que é bem simples essa palavra, gotcha, né? É bem fácil, mas eu só tô dando esse exemplo pra você entender, pra dar uma referência, pra ajudar numa memorização do sentido dessa palavra. Olha só a pronúncia do farewell. Olha, farewell. Termina com som de L, farewell. Pratique em casa, farewell. Próximo. A Buzz Lightyear? No way! Yes! He has been chosen. Traduzindo, um Buzz Lightyear. Não acredito. Sim. Depois, Buzz, no. Buzz, não. Ele foi escolhido. Ele deve partir. Ei, olha só. No way. Essa construção aqui. No way. Tá em vermelho. Quer dizer, não acredito. Nem pensar. Sem chance. Nem sonhando. Nem a pau. No way. E aqui embaixo, o he has been chosen poderia ser he's been chosen. Aqui fazer uma contração do he has. Então, não é he is, é he has. Então, fica he's been chosen. E aí estaria no past participle. O must expressa um dever, uma obrigação, necessidade. Então, como tá falando he must go, ele deve ir. Não é que ele pode ir, ele deve ir. He must go. O chosen, que tá em azul, olha só, a pronúncia chosen. É assim que se pronuncia a palavra chosen. Próximo. What are you doing? Stop it! Stop again, Alex! Alright, double prizes! Traduzindo, o que vocês estão fazendo? Aí o Woody falou pros ETs, pare, seus fanáticos. Aí depois o Cid pegou tanto o Buzz quanto o Woody. Aí ele falou, aí sim, recompensa em dobro. Perceba que a gente tem um Connected Speech também. E tem muita coisa que eu acabo nem percebendo Connected Speech, mas é coisa de costume, mas eu gosto de reforçar às vezes. Olha só o Connected Speech. What are you doing? Então fica what are you doing? Pode fazer essa connected speech, essa fala que parece que é até mais eficiente e é assim que o nativo vai falar. Ele vai falar what are you doing, ao invés de what are you doing. Você fala individualmente, isso daí não tem problema, só lembrando, mas você pode adotar esse connected speech. Então fica what are you doing? E outro connected speech que dá pra fazer é stop it. Ao invés de stop it, você fala stop it. E o zealot. Na verdade, a pronúncia é zealot. E aí na pergunta, what are you doing? Para se referir ao plural, veja que no inglês o you não termina com S. Então, como tá falando what are you doing, o Woody tá falando aqui pros ETs, o que vocês estão fazendo? Vocês estão me puxando tal? Vocês estão levando o bus? Ele perguntou, o que vocês estão fazendo? Ele tá falando vocês. Aqui tem o you, mas o you às vezes pode se referir a alguém no singular, né? A só uma pessoa ou mais de uma pessoa. Então não tem como, muitas vezes, como a gente saber em específico, mas a gente tem que analisar o contexto para ver. Tem hora que no inglês, como dá essa ambiguidade, tem hora que você tem que especificar para quem está falando se é para mais de uma pessoa ou só uma pessoa. Mas aqui claramente o contexto já mostra que
what you're doing, o que vocês estão fazendo. Então tá se referindo aos ETs aqui no plural, tá falando do plural, de sujeitos no plural. What you're doing, o que vocês estão fazendo. Olha as pronúncias, zealot, zealot, double. Olha só, o double, double, double. Termina com som de L aqui. E o prize, prize, termina com som de Z. Vamos voltar, como aqui tem mais palavras, vamos voltar aqui a cena só pra reforçar a pronúncia. Vamos lá. What are you doing? Stop it! Stop against Alex! Alright, double prizes! Próximo. Let's go home and play. All systems are go. Requesting permission to launch. Traduzindo, vamos para casa brincar. Todos os sistemas estão ok, ou prontos, ou preparados, solicitando permissão para lançamento. Olha só aqui que tá em amarelo, let's go. Aqui não é let is go ou let us go. Não, essa contração do let. Aqui é let us go. Let us go. E olha só que tem o hum, que eu deixei sublinhado em azul, que depois a gente vai ver a pronúncia de hum. Mas hum aqui não é, veja só, não é let's go to home ou to house. Aqui já é direto, ó, let's go home. É assim que você vai falar em inglês, go home, ponto. Então se você for pensar, nossa, eu tenho que falar o to. Não, não precisa usar o to para você falar para casa. Let's go home, vamos para casa. E lembrando que o let us aqui tá falando de nós. Então let us go, vamos home, para casa. E outra coisa aqui, essa que tá em amarelo, a go, não é para você confundir com o a go lá, que é tudo junto, né? É isso daqui, o a e o go junto, a go. Vamos supor, 10 minutes ago. 10 minutos atrás. Não, não é pra você confundir com isso, não. Esse daí é outra coisa. Agora, o a go, que aqui tá separado, a e o go, tudo separado, isso daqui é parecido com aquelas situações quando eu jogo videogame e eu falo, é a run. Eu sei que é diferente quando falar é a run, é o modo de falar lá no jogo, quando eu tô jogando. Só que é bem parecido o sentido. Então, all systems are a go, o que quer dizer? O Cid, ele falou, todos os sistemas estão prontos, todos os sistemas estão certos. Agora vai dar tudo certo, é a run. É parecido com os jogos, né? Quando eu tô jogando, é a run. Quer dizer, nossa, esse é o jeito que vai dar certo pra eu vencer o jogo. É a run. Nossa, eu vou tá lutando com esse boss aqui, com esse chefão. E é a run. É a run de eu derrotar esse chefão, sabe? Aí aqui é bem parecido, né? All systems are a go. Quer dizer, os sistemas estão prontos, estão ok. Né? Estão ok pra eu lançar o Buzz Lightyear e estourar o Buzz Lightyear. É isso que o Cid tá querendo dizer. Então, lembra que é bem parecido. Por mais que é diferente. A run, nossa, agora é a run e are a go, sabe? Eu sei que a escrita é diferente, mas tem um sentido que é parecido. E aí eu lembrei lá porque eu também gosto de videogame, particularmente. E outra coisa é com essa palavrinha sublinhado. Launch, launch. Isso daqui não é pra você confundir com lunch, que é almoço. Então eu vou mostrar aqui do lado, ó, das pronúncias, e aí você vai ver essa diferença das pronúncias com as transcrições fonéticas. Lembrando que não é pra você ficar na noia, ficar totalmente apegado, neurótico com as transcrições fonéticas. Isso daqui, só lembrando, é pra dar uma referência na sua fala, ok? Isso daí você vai se acostumar com o tempo, e quanto mais você praticar a pronúncia, mais você vai entender essas transcrições fonéticas automaticamente. Não precisa ficar estudando cada coisinha das transcrições fonéticas. Só se você tiver tempo de sobra, é claro, mas enfim. Eu não recomendaria isso como estudo principal, você estudar as transcrições, o alfabeto das transcrições fonéticas, não precisa. Então, olha só essa palavra, hum, hum, termina com som de M, M de macaco. Permission, permission, termina com N de navio, e é claro que permission já tá, também é a mesma coisa da palavra, permission, termina com N e termina com som de N, ok? Só uma diferença aqui não é permission, aqui é permission. E olha só, launch, launch com lunch. Aqui parece que tem mais o lunch, lunch. E aqui é launch, launch. Perfeito? Então eu vou reforçar, vou dar um replay aqui no vídeo só para você perceber as pronúncias e perceber melhor ainda. Let's go home and play. All systems are go. Requesting permission to launch. Próximo. Hey, how'd you get out here? Oh well, you and I can have a cookout later. Traduzindo, ei, como você veio parar aqui? O Cid, ele ficou indignado assim que o Woody, ele tá aí caído aí fora, o que ele tá fazendo? Então ele perguntou, o que você tá fazendo? Como é que você veio parar aqui? Enfim. Bem, eu e você podemos fazer um churrasco mais tarde. A cookout later. Então, olha só isso que tá em amarelo que eu destaquei, só pra você perceber. O how'd. Isso daqui é uma contração de how did. How did you get out here? E lembrando, não é pra você traduzir literalmente, tá? Porque pode ser que as coisas ficam meio confusas, o sentido fica confuso. Então, por isso que eu fiz uma tradução mais natural, ó. Veja como faz sentido. Como você veio parar aqui? Ponto. Como é que o Woody, ele veio parar ali no chão?
O que ele tá fazendo aqui? Como é que ele veio parar aí? É isso que o Cid tá perguntando. E olha só esse get out. Get out here. E o here aqui tá falando aqui, não tá falando aí ou lá. Não, o here tá falando aqui, pra algo mais próximo do falante, no caso o Cid. E o get out quer dizer sair. Mas em outros contextos você fala assim, get out, saia daqui, né? Mas lembrando de fazer sempre aquela tradução natural pro português, tá? Senão você vai ficar meio na noia, você vai ficar, nossa, as minhas traduções de cada palavrinha não faz sentido, porque eu juntei toda a tradução e não faz sentido. É, justamente, porque você tá fazendo tradução literal, e nem toda tradução literal acaba funcionando. E outra coisa aqui é o cookout. Cookout que tá em amarelo quer dizer churrasco. Mas se for falar churrasco em inglês, o mais comum de você ouvir é barbecue. Barbecue, isso daí é bem mais frequente do que cookout. Cookout é menos usado, mas também significa churrasco. Próximo. Houston, do we have permission to launch? Roger, permission granted. You are confirmed at T-minus 10 seconds. Traduzindo, Houston, temos permissão para lançar? Permissão dada. Ele falou, Roger, permissão dada. Você tá confirmado quando faltarem 10 segundos. 10 segundos. Então, olha só, essa pergunta. Do we have permission to launch? Não é have como present perfect aqui. É o verbo have no sentido de possuir. No sentido de possuir, ter permissão, entendeu? Do we have permission? Nós temos permissão, né? Temos permissão para lançar, para fazer o lançamento aí do Buzz Lightyear. Aí o Roger falou, não, permissão dada, permissão garantida. Eu sei que não tem o Roger aqui e o Houston. Aqui é só uma brincadeira do Cid, obviamente. Mas aqui eu só tô interpretando as falas que ele disse. O que ele quis dizer aqui com essas falas. Mas só lembrando que o have aqui, a gente pode pensar, nossa, então deve ser um present perfect aqui. Mas não, aqui na verdade é o verbo have, ele tá no sentido de possuir ou ter permissão. O Cid tá falando aí pro Roger, no caso o Roger que ele tá brincando lá, se ele tem permissão, se ele tem permissão para lançar. Have permission to launch. E outra coisa aqui, T-minus. Olha só que interessante, isso daqui eu nem sabia anteriormente, mas o T- quer dizer faltam, né? T-minus 10 seconds. É uma convenção de contagem regressiva, isso daqui é usado em lançamentos, e esse T, ele refere-se ao tempo do lançamento. T-minus 10 seconds quer dizer 10 segundos antes do T, do momento previsto de decolagem. E olha só que aqui não tá falando you are confirmed to ou in T-minus, aqui tá falando at T-minus 10 seconds. Veja só essa construção, isso daqui é bem interessante você saber, e é por isso que eu deixei amarelo, o at T-minus, em menos de 10 segundos. Ou melhor, quando faltarem 10 segundos, you are confirmed at T-minus 10 seconds. Você está confirmado quando faltarem 10 segundos. Próximo. And counting. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Traduzindo e contando. Aqui tem aquela contagem regressiva, mas eu só vou falar por conveniência mesmo, mas vamos traduzir aqui, ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí o Cid já ia meter ali pra lançar o Buzz Lightyear. Ele já ia coisar ali no foguetinho. Aí o Woody, ele ativou uma voz que ele tem. Ele falou: mãos ao alto, né? Mãos para o alto. Então, a primeira coisa que eu gostaria de observar é uma pronúncia geral. Vamos fazer aqui uma observação de pronúncia geral dos números dessa contagem regressiva que é bem conhecida. É igual aquela contagem regressiva, naquele caso, é só um exemplo que eu tô falando. Um exemplo de fim de ano. Quando você tá lá no fim do ano, aí você vê na TV que lá nos Estados Unidos eles gravam lá o Times Square, e dentre outras cidades, mas vamos supor Times Square. E aí lá eles gravam a contagem 10, 9, 8, 7, né? Então, olha só. Tem umas palavras que é mais simples de você pronunciar, tem outras que eu não acho tanto. Mas olha só, o 10, isso aqui já é bem simples. 9, é tranquilo. Agora, o 8, eu acho que já é um pouco, já requer um pouco mais de conhecimento da pessoa pronunciar. Você fala 8. É como se pegasse o A e só falasse o T. Então, você fala 8. Depois 7, 6, 5, 4, 3. Agora, essa palavra aqui, o 3, ó, o número 3, eu acho que o que eu penso, você já segura a língua entre os dentes. Então você fala 3. Você não fala 3, você fala 3, ok? É assim que você pronuncia a palavra 3.
Depois 2, 1. Perfeito? Pronúncia geral, só uma observação de pronúncia geral aqui dessa contagem regressiva. Aí tem outras contagens assim e tudo mais, e como eu já falei em outro vídeo, você tem até tabela hoje que já tem transcrições fonéticas de cada palavra de ordem numérica, enfim. Aí você pode acabar vendo por curiosidade. Mas aqui eu só dei uma reforçada que é uma contagem regressiva bem... Eu acho que isso daqui é bem básico de você conhecer. Eu acho que isso daqui é importante. Isso é importante você saber pelo menos isso, ok? Pra você já saber como é que pronuncia outras coisas, tipo 11, 12, enfim. E outra coisa, esse que tá em azul, reach, junto dessa palavra for the sky. Aí fazendo uma tradução, as pessoas podem pensar, alcance o céu, mas não necessariamente. Nesse contexto, se for falar reach for the sky, você fala, alcance o céu. Aí você pensa, nossa, será que o Woody tá louco? Será que o Woody ele usou uma frase genérica? O cara tá doido? Mas não. Aí volta naquela coisa, as traduções literais. E se você traduzir literalmente aqui, não vai fazer sentido. Aqui você já tem que interpretar o contexto e fazer aquela tradução natural, como eu sempre venho falando. E isso daí já ajuda demais quando você for fazer as suas traduções, tá? Não que eu incentivo as pessoas a fazer traduções. Eu já acho até melhor a pessoa só ler inglês e entender tudo em inglês. Pronto. Esse daí é o nível que eu falo que você já tá avançado. Que eu falo que você já chegou na fluência e tudo mais. Agora, pode ser que a pessoa esteja mais no começo e aí precisa fazer umas traduções, tudo, aí beleza. E aí, quando a gente fala traduções, eu falo da tradução natural. Então, traduzindo literalmente, você fala, alcance o céu. O Woody falou, mas isso não faz sentido. O que faz mais sentido é, como o Woody é um xerife, é um brinquedo, tudo mais, xerife, cowboy. Então, o que ele quis dizer lá pro Cid? Mãos ao alto, sabe? Para com isso, sabe? É mais nesse sentido, mas de verdade mesmo, o que ele quis dizer? Mãos ao alto, mãos para o alto. Isso daí tem bem mais cabimento aqui nesse contexto do Toy Story, dessa cena aqui que tá ocorrendo, o Cid ele vai quase explodir o Buzz, aí o Woody fala mãos ao alto, ok? Isso daí faz muito mais sentido. Perceba que soa até melhor essa tradução. E não tô falando que eu sou o dono da razão, nossa, a minha tradução é a perfeita, é a certinha, mas veja que isso daí faz sentido de acordo com o contexto. E aí eu vou observar também a diferença entre a pronúncia de reach com rich. Olha só, rich, então veja que tem um izinho, ó, rich. E não é pra você confundir com essa palavra rico, né? Que aí tem rich. Aqui tem rich, que tem um izinho, tem um izinho mais forte. E aqui a palavra rico, que parece que tem um e, né? Então fica rich. Próximo. This town ain't big enough for the two of us. What? Somebody's poisoned the water hole. Traduzindo, essa cidade é pequena demais para nós dois. Aí o Cid perguntou, o quê? E o Woody continua. Alguém envenenou o poço. Veja essa palavra town, tá? Em amarelo. Isso daí é diferente de city. Town quer dizer que é uma cidade pequena. Uma cidade pequena, se a gente for pegar todo aquele sentido, o que significa town e city. Resumindo, town quer dizer uma cidade menor. Uma cidade menor do que city. City é uma cidade maior do que town. É isso. Se a gente for fazer um resumão mesmo. Um resumão espremendo bem assim. É todo aquele sentido, aquela explicação tal do que é cada uma das palavras. Aqui o ain't tem o sentido de não é. Não é grande o bastante para nós dois. A cidade não é grande o bastante para nós dois. Em outros contextos pode ser não tem ou não está. Mas aqui tá falando this town ain't big enough for the two of us. Quer dizer, esta cidade não é grande o bastante para nós dois. Esta cidade é pequena demais para nós dois. É aqueles filmes lá que tem o xerife e tem o cara malvadão, né? Aí eles estão lá com o sino, acho que é sino da igreja, não sei. E aí dá meio-dia, aí eles tentam pegar a arma pra atirar no outro. É tipo isso. Um tá de frente pro outro, e aí o xerife fala, esta cidade é pequena demais para nós dois. É isso que o xerife, o Woody, ele quis dizer. Entendeu? Aquela coisa bem clássica. Aí é claro que tem o ain't, né? Esta cidade não é grande bastante. Mas também tem como fazer aquela tradução natural. Se você falar, esta cidade é pequena demais para nós dois. É a mesma coisa. Mas é claro, se você for mais formal, então você vai traduzir assim. Esta cidade não é grande o bastante para nós dois. E o two of us, veja só esse que tá em sublinhado. Pode ser both of us também. Então, ao invés de falar two of us, você pode usar both of us. Aí aqui embaixo, o que tá em amarelo, somebody's. Isso daqui é uma contração de somebody has. Somebody has poisoned the water hole. E somebody has é o present perfect, porque tem o has, e o past participle, que tá poisoned, que indica uma ação que aconteceu com impacto no presente. Então, não que o Cid ele contaminou um poço, aqui é só uma metáfora, né? O Woody ele falou que o Cid ele envenenou, alguém envenenou o poço, né? Ele não falou necessariamente o Cid, mas ele falou alguém envenenou o poço. Mas é claro que tá se referindo a uma indireta pro Cid. E é uma metáfora. Não que o Cid ele envenenou
um poço. O que o Woody quis dizer com essa metáfora é que alguém tá fazendo coisa errada. Alguém já fez coisa errada e alguém tá fazendo coisa errada, como o Sid, né? O Sid tava querendo explodir o Buzz. Aí é uma metáfora. Ah, alguém envenenou o poço, quer dizer, alguém fez coisa errada, alguém tá fazendo coisa errada. Enfim, mas como se a gente for pensar mais, sendo mais perfeccionista, porque às vezes eu sou bem perfeccionista. Como aqui tem o has e o past participle, por ser uma ação que aconteceu com impacto no presente, então é mais questão do passado. Quer dizer, o Sid envenenou o poço. Ele envenenou o poço anteriormente e tem impacto no agora. Quer dizer, o Sid fez coisa errada anteriormente e tem um impacto no agora. É isso. Enfim, partindo para as pronúncias, olha só isso daqui. Não é enough, aqui é enough. Enough. Começa com o izinho, ó. Enough. E termina com som de F. F de faca. Próximo. It's busted. Who are you calling busted, Buster? That's right. I'm talking to you, Sid Phillips. Traduzindo, tá quebrado. O Sid achou que o Woody ele tá quebrado, ele tava quebrado, tá falando besteira, sei lá, tá com uma caixa de som tudo alterado, o que tá acontecendo? Então o Sid falou, tá quebrado, it's busted. Quem você está chamando de quebrado, amigão? O Woody respondeu. Aí o Woody continuou, é isso mesmo, tô falando com você, Sid Phillips. Então, olha só, busted, que tá em amarelo, quer dizer quebrado, arrebentado, estragado. E Buster, que tá em sublinhado, a gente já falou do Busted, agora Buster quer dizer amigo, meu caro quebrador. Então, aqui, olha só que interessante, olha como eu gosto de aprender inglês, olha como é legal isso daqui, olha como é maravilhoso. Busted, que tá falando quebrado, tá quebrado. Mas Buster não necessariamente quer dizer quebrador. Também pode significar amigo, meu caro quebrador, sabe? Você pode entender assim, nossa, o mestre Zen, sei lá, ele gosta de coisa complicada, assim. Pô, mas às vezes olha só como é interessante isso daqui, gente. Olha, que assim, nem sempre é o que a gente pensa, né? Mas às vezes pode ser também, né? Pode ser que eu tô meio doido, mas isso daí faz parte, né? Tipo, é brincadeira. Mas busted, quer dizer, tá quebrado. Agora Buster. Ele falou amigão, né? Amigão, meu caro. É por isso que eu traduzi. Who you calling busted? Buster. Quer dizer, quem você está chamando de quebrado, amigão? É isso. Veja só como soa melhor essa tradução natural. Ao invés de você falar quebrador. Quebrador eu acho que até faz sentido, mas essa daqui do Buster eu preferi colocar amigão. E aqui eu coloquei o B maiúsculo, mas eu não sei porquê. Eu acho que deu uma doideira em mim, aí eu coloquei... Eu saí da minha meditação zen, eu acho que deu errado minha meditação zen, aí acabei colocando errado. Mas, sendo mais perfeccionista, considere esse B como minúsculo, tá? Esse daqui não é um B maiúsculo, não. Pelo amor de Deus, gente. Então, olha só. Buster, amigão. Pode ser quebrador? Pode ser quebrador também. Se você tá mais feliz com quebrador, faz mais sentido. Eu também, eu acho que faz sentido, mas só que faz mais sentido aí da amigão, sabe? É assim que eu prefiro traduzir. Fazer uma tradução natural. Acho que soa até melhor, né? Num contexto. Depois, I'm talking to you. I'm talking to you. Olha só isso. Esse daqui tá no present continuous, tá? Talking to you. E quando você tá falando talk, você usa esse verbo talk, você sempre vai usar talk to someone. Você fala pra alguém, tipo, talk to. Você vai usar essa estrutura que eu até deixei sublinhado pra você perceber melhor. Você usa o to. Então, quando você usa o verbo talk, você fala talk to someone. No caso, you. Eu tô falando com você, Sid Phillips. E não é talk with. E o talk with implica uma conversa mútua, né? Mas aqui, por que tem o talking to? Porque o Woody tá falando pro Sid, tá? Ele não tá falando com o Sid, ele tá falando pro Sid. Eu tô falando pra você, sabe? Você envenenou o poço, sei lá o quê, sabe? O Woody que tá falando pro Sid. Ele tá falando pro Sid, mas não tá falando junto com o Sid, tipo uma conversa, uma troca de fala, não. Senão seria talk with you. Mas a tradução fica, tô falando com você, mas só que não é aquela conversa mútua, aquela troca de falas mesmo, tá? Talk to you. É só uma observação mais específica, mas acho que tem cabimento. Aqui, só lembrando que é direto. É com você mesmo que eu tô falando. Talking to you. Agora, observando as pronúncias, olha só. Calling. Então não é calling, aqui é calling. Depois talk. Parece que tem um som de O no começo, então fica talk. E é parecido com aquela pronúncia de andar. Quando você usa o verbo andar, que é walk. Então você fala walk. Não é walk, é walk. E aqui não é talk, é talk. Depois... We don't like being blown up, Sid. Or smashed, or ripped apart. We? That's right. Your toys. Traduzindo, não gostamos de ser explodidos, Sid. Ou esmagados ou rasgados. Aí o Sid falou, nossa. Aí o Woody continua, é isso mesmo. Seus brinquedos. Então veja, don't, que tá em vermelho, isso daqui é uma contração de do not. Então a fala poderia ficar assim: We do not like being blown up. Mas aqui é contração. We don't like being blown up.
E blown up, que tá em verde, deixei destacado em verde pra você perceber, é um phrasal verb na estrutura de past participle. Então quer dizer, explodidos, rebentados, estourados, detonados. E aí tem outro phrasal verb que é o ripped apart. Isso daqui é um phrasal verb também, quer dizer, rasgados, estraçalhados, despedaçados. E o your toys, olha só, seus brinquedos, your é um adjetivo possessivo. Quando tá falando your, quer dizer seu ou sua, seus ou sua, enfim, mas aqui de acordo com o texto, como tá falando brinquedos, aqui deixou bem claro brinquedos, estão falando seus brinquedos. Olha só essa palavra, a pronúncia smashed, e por mais que termina na escrita com D, aqui o som termina com som de T, quando você vai pronunciar a palavra, então fica smashed. Depois ripped aqui também, ó, termina na escrita com D, mas termina com som de T, então fica ripped. Vamos voltar no vídeo só para reforçar. We don't like being blown up, Sid, or smashed, or ripped apart. We? That's right, your toys. Próximo. From now on, you must take good care of your toys. Because if you don't, we'll find out, Sid. Traduzindo, de agora em diante você deve cuidar muito bem de seus brinquedos, porque senão nós vamos descobrir, Sid. Então, olha só que eu deixei até sublinhado. For now on, quer dizer, a partir de agora, daqui em diante, doravante. Isso daqui é mais formal, né? De agora em diante. Mas também, se quiser falar de forma mais formal, então fica doravante. Mas eu acho que a maioria não vai querer adotar, tipo, esse mais formal, doravante. Aqui, o sentido mesmo é daqui em diante, a partir de agora. Daqui pra frente, é isso. E o take care, olha só que eu deixei até em verde, ó. Take care. Esse daqui é um phrasal verb, quer dizer, cuidar de, tomar conta de. E o good aqui que tá no meio, intensifica o cuidado que deverá ser tomado pelo Sid. Então, o Sid tem que tomar um bom cuidado, muito cuidado com os brinquedos. Não é só tomar cuidado, ele tem que tomar muito cuidado com os brinquedos. Take good care of your toys. Tomar bastante cuidado com os seus brinquedos. Por mais que good não quer dizer muito necessariamente, mas o sentido é isso. Então, take good care. Tomar muito cuidado com os brinquedos, com os seus brinquedos. E aí, don't, eu acredito que don't eu já tenho falado anteriormente, mas só reforçando aqui é o don't, uma contração do do not, certo? O will é uma contração do we will. We will find out. E o will já indica o futuro, né? We will find out. Quer dizer, a gente vai ficar sabendo, a gente vai saber, a gente vai descobrir. É isso. Então, we will, pode ter uma contração que fica will. E find out também com phrasal verb quer dizer descobrir, ficar sabendo. Então quer dizer, se o Sid não cuidar tão bem dos brinquedos dele, segundo o que o Woody está falando, os brinquedos vão ficar sabendo. Os brinquedos vão descobrir. Eles vão ficar sabendo. They will find out. Mas aqui, como ele está falando will, então fica we will find out. Nós vamos descobrir. Próximo. We toys can see everything. So play nice. Traduzindo então, nós brinquedos podemos ver tudo, então brinque direito. E esse everything, essa palavra que está em azul, a gente já vai ver a pronúncia, mas everything quer dizer tudo, qualquer coisa. Então tente fazer aquele exercício de cortar a palavra no meio. Então everything. Thing quer dizer coisa. Every quer dizer cada, né? Cada ou toda coisa. Aí se você for juntar, nós brinquedos podemos ver tudo, everything. Eu só falei desse exercício de cortar a palavra para quando você ficar com dúvida do que significa, né? Mas esse é um exercício interessante para você entender essa construção da palavra. Tem palavra que tem como você cortar no meio. Não que todas as palavras você vai cortar, mas tem essas palavras como essa daqui, everything, que dá para fazer uma análise, né? Se você tiver em dúvida, tudo mais. É só isso. Depois so, que tá em amarelo, quer dizer então, logo, portanto. Então, como ele falou so, ele pode falar assim, portanto, logo, brinque direito. Mas aqui, é claro que o contexto mais, uma tradução mais geral que todo mundo aceita seria, então, brinque direito. Play nice. E aqui, o can, eu até deixei sublinhado, isso daqui é um verbo auxiliar usado para expressar habilidade e possibilidade nesse caso. Os brinquedos conseguem ver tudo. Can see everything. Os brinquedos têm essa habilidade de ver tudo, entendeu? Olha só, a pronúncia everything,
parece que você nem... Parece que nem dá pra ouvir direito o som de G, mas tem um sonzinho no final. Então fica everything, everything. Tenta praticar em casa cada pronúncia que eu fui mostrando no vídeo, que já vai te ajudar bastante, com certeza. E com esse vídeo eu tenho certeza de que você já melhorou bastante no seu entendimento, já melhorou no seu listening, até mesmo na pronúncia, se você já praticou, aumentou o vocabulário, porque tem palavras que a gente não sabia, tipo, tem aquela construção lá do T-, isso daí eu não fazia ideia, eu aprendi fazendo análise e eu aprendo com as pessoas que forem comentar no vídeo e tudo mais, mas querendo ou não, pra quem chegou aqui no final, principalmente, já aprendeu bastante, já tá na frente de bastante gente que, e não é só chegar até o final, mas a pessoa chega até o final e também realmente busca entender. Essas pessoas que chegaram até o final, com certeza já aumentou bastante o vocabulário, já melhorou a pronúncia, compreensão, entendimento, o listening, se praticou a pronúncia melhor ainda, já aprendeu bastante. E esses aprendizados dessas análises já com certeza vão te ajudar a progredir aí no caminho rumo à fluência no inglês. Isso daí eu tenho certeza e eu tenho certeza que já ajudou bastante você também. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, me ajuda bastante. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Aqueles que ficaram até o final, um forte abraço e até mais.